agora o programa Curtindo São Paulo aqui na Flix TV. Dê um play na sua TV. Bom, hoje no programa Curtindo São Paulo você vai aprender a fazer uma deliciosa trufa de pimenta caiena. Oi, chefe, tudo bem? Bom? Estou aqui com o chefe Claudeci Vieira. Ele veio aqui para ensinar essa deliciosa receita aqui no Curtindo São Paulo e vai contar um pouco da sua trajetória pra gente. Boa noite, viu, chefe? Obrigado por ter vindo. Que isso, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar aqui com vocês. A minha trajetória é bem simples, né? Mas aí o ano que vem já completa 20 anos de estrada, né? Então, assim, você vai entrando conforme vai uma necessidade, né? Então você começa lá a idade, trabalhando, né? Tem que trabalhar. Você trabalhou 15 anos no supermercado, Trabalhei né? 15 anos no supermercado. Em Vinhedo, Isso. em Flanger, né? E depois, lá... em 2009, você foi para a planificadora Planalto, depois para SVP Comércio de Alimentos em 2010. Isso. Agora, você, em 2012, você se tornou consultor técnico da Malva Valério, chiquérrimo, né? Agora é chefe também chocolatier. Chocolatier. É chocolateiro, né? Chocolate, ele faz o que exatamente? Conta pra mim. Ele faz chocolates mais finos, esculturas, bombons. Trabalha com chocolate no geral. Então, falou em chocolatier. Mas é um cara especialista. Você é um especialista. Só que você é simples, você é humilde. Não, só com certeza. Então, você foi pra França recentemente. Isso, fui pra França. Fez um curso de confeitaria, estava contando os bastidores. Isso. Então, conta um pouco dessa experiência profissional pra gente. Então, assim, sempre a pessoa tem um sonho de conhecer culturas diferentes. Tá. Então, eu fui privilegiado, né, sei lá, ou tirei a sorte grande de fazer o quê? De ir conhecer justo a França. Então, assim, é um país maravilhoso, fiz curso, a gente aprendeu várias coisas boas técnicas que a gente vai estar aí futuramente passando para o pessoal brasileiro, né? Então a gente tem que se adaptando às receitas, são produtos diferentes, eles usam os produtos dele, a gente tem que se adaptar ao nosso jeitinho brasileiro, mas com certeza logo a gente vai estar colocando. Quais cursos você fez lá de confeitaria? Eu fiz de chocolate, né? Macarrons e são doces funes. Isso, assim? são aqueles doces doces finos. Finos? Isso. São aqueles de casamento? Isso, aqueles doces mais sofisticados, né? Então, assim, na França se consome muito macarrons. Qualquer doceria, qualquer padaria, qualquer lojinhas que trabalham com chocolate tem macarrons. E são febre. E é caro igual aqui no Brasil ou não? Eles lá são caros, um pouquinho caro também, né? É também caro também. É também caro também. Então questão de... os ingredientes são nobres, né? Sim, eles usam farinha de amêndoa, que aqui no Brasil é um absurdo a nossa farinha de amêndoa. Tá em torno de quanto que estava? 70, 80 reais o quilo. Nossa. Então, assim, você vai fazer um macarrons lá, você vai ter que... Quem faz para vender aqui uns quase 5 reais. 5 reais. Cada um. Né? Casadinho lá, com recheio. Então, assim, é um macarrãozinhos, um detalhe muito lindo, né? Então, assim, você tem que colocar o valor agregado, não tem jeito, né? Não tem jeito. Não é querendo você falar assim, eu vou fazer um macarrons por vender por R$2. Não adianta, não adianta. E uma história bem interessante sobre o macarrons, que uma vez eu estava dando um curso em Goiânia, né? E eu levei para lá, fiz e tal. E aí a pessoa falou assim, mas quanto eu tenho que vender isso? Eu falei, no mínimo aí de 4 a 5 reais. Ela falou, não, mas é um absurdo, não vende isso. E justo no meu curso tinha uma menina com uma revista. E tinha lá o preço. É lógico que na Confirmou revista... a informação. Então assim, eu falei assim, a menina falou, não, chefe, eu tenho aqui, dá uma olhadinha, é isso mesmo que você está falando. Aí estava escrito que depende muito de região para região, né? Então assim, é um docinho fantástico, muito bom. É um doce chique, né? Chique, não é nobre, né? Então assim, é um docinho fantástico. Para fazer certinho, assim, original, a receita original francesa é caro. É caro. E assim, vou fazer uma coisa brasileirada, vai cair sempre o pessoal daquele jeitinho brasileiro, né? Não tem jeito. Mas aí também tem que cair o preço, porque aí não são os mesmos ingredientes. Mas o pessoal às vezes coloca outro tipo de farinha, né? E então, percebe o gosto. Percebe. Porque esse francês, a farinha é bem suave. Na hora que você morde, ele assim derrete na boca. Isso, ela é branquinha também, né? Que a pessoa põe uma farinha brasileirada aí não tem jeito. Não fica igual, fica meio duro. Mas eles vão sempre dar o jeitinho brasileiro, né? Mas a pessoa, quem conhece o produto final, fala, nossa, não é. E às aí vezes... você fala, nossa, coisa dura. Não é. E às vezes, não é original. E às vezes o que acontece? Você vê tantos produtos bons no mercado, né? Que as pessoas acabam aí fazendo de qualquer jeito, né? Então não é por aí.
Então, eu acho que assim, se for para você fazer, faz uma coisa bem direitinho. feita. Independente se for para comer, se for para você doar, se for pro Também parente, acho. né? Então, faz bem feito. Isso que Faz com amor, com carinho, certeza, com coloca produtos de qualidade. com certeza. Isso é um produto de qualidade em Senão- primeiro lugar, né? Então, coloca o coração na ponta dos dedos lá e vamos embora, Vem né? que vai gastar um pouquinho mais, mas compensa o resultado final. Com certeza, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu quero economizar. Às vezes o barato acaba saindo Muito caro, caro, né? e Então não é legal. viável. Não vai com vender, certeza. não vai produzir bacana. Mas bem interessante. Vamos mostrar algumas fotos? Aí você me ajuda comentando Sim, com seus certeza. trabalhos, suas Com receitas, que certeza. são lindas. Vamos dar uma olhadinha Legal, lá. legal. Isso aí é um bolo farofa, né? Com ricota. Então é uma massinha, na verdade, uma farofa, né? Então ali eu fiz uma farofa. Eu fiz uma farofa, e você coloca para assar. Então aí no meio eu fui intercalando ali com ricotas. E gota de chocolate também ficou que delícia. espetacular. Tá? Isso aí foi uma grande sensação da Páscoa, né? Que é um ovo bolo. Então ali eu tenho uma casca de chocolate, né? Um chocolate branco. E o que tenho dentro dele são o quê? Massa de bolo e recheios. Então dentro desse tem um recheio de sonho de valsa. Olha, Né? Então chique. fica maravilhoso. Esse aí é um ovo de colher, né? Que também aí há 2 anos. Agora. 2 anos para cá virou tendência no mercado. Então esse é um de sensação. Ficou maravilhoso também. Sensação. Isso. Esse aí é um cremoso de ricota, com geleia de damasco. Chique, Né? Muito bom também, né? Então aí é o damasco, esse é um food, também é a sensação do momento de fruta seca. Esse é um cheesecake de morango, né? Cheesecake Bonito, né? de morango, lindo também, maravilhoso fica. Esse é alguns pães, né? Que Você começou com essa. Isso, eu comecei pães, nessa área, Isso né? É legal, então você entrou na padaria e comecei com os pães, né? Esse é um bolo de pasta americana. Você fez com aquele aerógrafo? Eu fiz elas com glacê real e depois eu tingi. Fica lindo, pintei né? Isso. Mas é tudo comestível, lembrando, é tinta comestível, não é tinta normal de aerógrafo, é tinta comestível. Exato. Tem que deixar claro, porque às vezes a pessoa não sabe. Não, a gente é tudo comestível. Tem que ser tudo comestível. Essa é uma fatia de morango, né? Também ficou muito gostosa. Muito linda. Esse é o panetone, né? Na época de panetone a gente faz uns panetone decorados. Um bolo. Não precisa nem falar, né? Que é uma abelha, né? Bolos de abelha. Esse é com pasta americana. Pasta americana. Esse é um brioche salgado, de presunto e queijo, também fica maravilhoso. Recheado com o quê? Presunto e queijo? Presunto e queijo. Esse também é os panetone, né? Que é decorados, né? Então tem várias formas. Esse também, recheado, decorado com chocolate. Aí aquele, como chama assim? Esse açúcar, aquele derretidinho? Esse é chocolate branco. Não, esse é chocolate branco. Chocolate branco. Só que daí eu passei o creminho nele, né? O pozinho para ele ficar dessa cor. Esse é um petit gâteau, né? A sobremesa aí que gostosa, o chefe né? é gostosa e o chefe acabou quando você errando, corta, né? assim, é quentinho, Isso, assim, muito bom. serve muito com sorvete. Mais pães, né? Ali tem um pão macarrons, né? Olha lá. Os pães que aí tem o pão de forma, pão sovado. Qual o seu pão favorito, assim, que você gosta mais? Acho que o pão caseiro não tem igual, né? Então, o macarrons, né, que a gente estava falando há pouco, né, isso aí. Então, é a receitinha maravilhosa. Esse é um presépio de chocolate. Todinho de chocolate? Todinho de chocolate. Nossa, que trabalho fazer isso, hein, isso é para a entidade de Itatiba, né? Esse aí é um bolo de chocolate, também que a gente faz, né? Essas aí são flores de chocolate. Nossa, mas aí você tem moldes, as a gente vai dando um jeitinho brasileiro, né? E se você usou aquele corante dourado também no meio, né? Isso, a gente preparou ela. Isso, depois a gente deu um toque com o dourado. Corante alimentício também, isso, esse aí também é um presépio, né? Esse já é mais com chocolate, mas a gente usou aí... O branquinho chocolate é o branco mesmo? É, branco mesmo. É aquele total branco, né? É que a gente passa, depois a gente faz os personagens, e depois a gente dá um toque com o corante, né? Então ele fica um corante mais esbranquiçado, né? E aí, Esses aí são sobremesas, mousses, né? Que eu fiz aí, tem as tortas. Ali, ó, aquele bolo ali tem em volta tem uns macarons. Isso, aquela é uma torta de vinho. Uma torta de vinho? Isso, uma torta de vinho, do outro do lado lá que tem Fica bonito, né, decorado. Isso, aí é do lado lá tem o que tá o moranguinho, ali na frente é uma torta presente. Ai, que linda. Então, depois que você colocar ela, você fazer ela colocar um papel celofane, ela fica como se fosse um presente. Maravilhoso. Fica muito bonita, né? Esse aí é o brownie com creminho de limão,
né? O brown também é uma receitinha Muito gostoso, fantástica. né? Essa é uma gelatina espelhada. Olha, e como que você fez assim, essa gelatina? Essa gelatina, você faz uma gelatina normal de morango, framboesa, só que com a metade da água. Então, aquela parte que você acrescenta, Água fria, põe você elimina. 250 de água fria e 250 de água Isso, quente. água, Põe só água quente, 250 de água e às quente. vezes, dependendo onde você está o clima, você pode Se colocar... for uma caixinha, né? Se for mais caixinhas, aumenta a você quantidade. coloca três pedrinhas de gelo. E aí o que você faz? Você Leva na geladeira. leva para gelar, coloca o morango e depois o que acontece? A hora que você vira, ela fica como se fosse um espelho. Primeiro põe a gelatina, leva pra gelar, depois que põe Coloca o o morango, isso, exatamente. Tá? E o morango tem que estar sequinho, a fruta? Sequinho, assim? sequinho, tá? Esse é um bolo de Olha que nozes, né? Que aí em cima eu joguei um ganache Você ao fez leite. aquelas placas de chocolate branco ali em cima também? Isso, né? Esse é uma gelatina cremosa de frutas vermelhas. Então, é uma gelatina de frutas vermelhas e embaixo tem um creminho, que você coloca leite condensado. Esse creminho branco. Creme, fica maravilhoso também. Ficou muito bonito. Essa é aquela torta presente, né? A torta presente você falou que tá fatiada. Isso, essa tá mais detalhada. Um bolo de morango, né? Também. E essa cobertura que do que é? Essa é uma geleia de morango, né? Com esses efeitos aí que fica muito interessante. O branco, o que é essa textura? O branco é chantilly. Chantilly. Isso, que legal. Aí. Olha que bonitona. Bonita, né? Então, o Dá uma detalhe apresentação, né? isso, Dá uma presença, assim. com certeza. Esse é um brigadeiro de queijo. De queijo? Brigadeiro Nossa, de queijo. Não conhecia. Nossa, ficou fantástico. Fantástico, fantástico. E ele ficou vermelhinho porque você tingiu com Não, corante? isso aí são açúcar vermelho. Açúcar vermelho? Isso, açúcar vermelho. É aquele que pode enrolar beijinho, Isso. Esse aqui é normal? Que legal. Isso. Aí, ali eu misturei ele com coco, né? Que legal. Não sabia que podia fazer isso. Pode. Ali o chocolate, essa flor que você tinha mostrado na outra foto Isso. anterior, e aí tá em cima dessa torta. Em cima dessa torta. Essa é uma torta de banana, né? Que também ficou maravilhosa. Então, esse é um mini bolo de pasta americana, né? Olha que bonitinho. Então, para você dar né? para você estar de presente, para você casamento, né? Você não quer dar uma lembrancinha bem casado, você dá Substitui por esse mini bolo, né? super E é chique interessante também. Esse é uma monoporção de mousse de chocolate com morango. Então, eu aproveitei a oportunidade, tinha um morango lindo lá, né? Eu peguei e coloquei ele inteiro e depois eu cortei. Então, ficou maravilhoso. Bonito, né? Bonito, né? Croissant, Croissant. né? Você faz vários recheios, catupiry, Presunto e queijo. Essa aí é uma baguete folhada também, que fica sensacional, muito bonita. Né? Nossa, uma delícia, né? Que legal, dá até vontade, de comer, né? Que legal. Eu tenho vontade das coisas, eu adoro. Não, Bom, conta pra gente, chefe, agora você vai ensinar essa deliciosa receita de trufa, né? de trufa. É uma receita sua. A gente, assim, a trufa é o quê? O que é a trufa? A trufa sempre vai ser a base dela, a mistura de creme de leite, chocolate e aí conhaque, rum, você coloca para dar um saborzinho. E depois tudo que você agrega vai ser... Aí eu quero fazer uma trufa de pistache. Então eu vou pegar a minha base, que é creme de leite e chocolate, e vou colocar o pistache moído, triturado. Essas dicas pra gente, que são preciosas. São, com então certeza. vamos lá, lápis e papel na mão, vai aparecer o GC aí, pra quem quiser copiar a Com receita. certeza. Não perca essa oportunidade, vamos lá. Trufa de pimenta caiena. Isso. Então, Primeiro a gente vai fazer uma trufa ao leite, né, chefe? Isso, eu vou fazer uma trufa ao leite, ou tanto ao leite meio amargo, né? Então essa trufa que eu tenho ali, eu tenho ela tanto o tradicional que você enrola ela, quanto tem regiões que o pessoal acha que é um bombom trufado, né? Porque a trufa mesmo que eles acham é essa tradicional, né? Vamos passar os ingredientes para o pessoal copiar? Trufa ao leite, são 500 gramas de chocolate ao leite, 300 gramas de creme de leite, 20 ml de rum, recheio de pimenta, 400 gramas de leite condensado, 100 gramas de chocolate branco, 50 gramas de creme de leite, 1 grama de pimenta caiena em pó. Aí tá marcado 2, mas é muito forte, galera. O chefe tava falando pra mim em off. Coloca 1 grama só, que é o suficiente, tá? Agora, se alguém quiser mais picante, fique à vontade. vontade. É melhor não. Casquinha, 1 kg de chocolate prêmio, sabor chocolate meio amargo, 50 gramas de chocolate prêmio, sabor chocolate branco, corante próprio para chocolate na cor vermelha. Isso. É isso? Isso. Legal. Então a gente vai fazer primeiro os recheios, Me né? ensina. Então, eu vou fazer primeiro aqui a trufa, que é a tradicional. Então aqui eu tenho o quê? Chocolate e eu vou misturar creme de leite, né? Ó. Então aqui, o que eu vou fazer? Eu vou derreter os dois juntos, né?
Então, pode aqui, usar o micro-ondas ou se quiser em banho-maria, se a pessoa né? quiser. Então, se forem usar o micro-ondas, para quem nunca derreteu um chocolate, nunca fez alguma coisa com chocolate, então sempre na Você potência, aconselha? sempre na potência média do chocolate, do micro-ondas, Do desculpa. micro-ondas. Né? Então aqui vamos É colocar. melhor às vezes ir devagarzinho na potência, né? Com certeza, para não queimar. também. Isso. E toda né? hora dando uma mexidinha aí no Isso. micro-ondas. Então aqui eu vou colocar, né? Então o que acontece? É sempre bom o quê? Eu nunca derreti chocolate, como que eu faço? Sempre na potência média, né? De 30 e 30 segundos. Então eu coloco 30 segundos, tiro, mexo e volto lá até derreter totalmente, né? De 30 em 30 segundos. porque- Excelente dica, né? Porque o que acontece? No micro-ondas, o chocolate derrete, ele aquece, na verdade, do centro para Pra fora. fora. Né? Então, se você coloca 1 minuto lá, você acaba queimando todo o seu chocolate. Nossa, né? aí Então, desperdício, queimou, né? você não tem mais o que fazer com ele. Você pode aí dispensar, né? Não pode, Ó, é verdade. não. Então, aqui eu vou dar Perder mais... material também, Não, né? é. Ruim, né? Então, vou misturar aqui e vou transformar isso aqui numa trufa. Ó. E Fácil fica de ser. saborosa, hein? Bom, Os né? bastidores- Nossa, gente, você tem que provar. Muito bom. gostosa. Muito boa essa trufa. Eu provei um pouquinho. Nossa, uma delícia. Fica muito Meio de gostosa. joelho. Né? E... Vale a pena, tem que tentar Nossa, fazer em casa. e assim, e é legal para as pessoas de casa estarem fazendo para vender, né? Pra vender, uma ganhar uma maneira de graninha, você né? ganhar uma renda, né? Hoje em dia o pessoal quer é. ganhar dinheiro, quer ter um estar melhor, né? De vida, então pode estar fazendo. E você consegue ter um lucro aí muito grande com as Dia das trufas. Mães Né? chegando, de repente você pode fazer isso para sua mãe, pra Com certeza. para vender. Para vender, para doar, para dar doar, pro vizinho, né? ajudar. Doar eu acho meio difícil alguém querer doar, né? Mas às tem vezes, pessoas, né? Tem pessoas que falam, vou doar, né? É. Bacana. Ó, aqui mais um pouquinho. Então sempre mexendo, né? Ó. Porque aí que vai dar essa consistência. Uma dica bem interessante aqui também, o que eu posso fazer? Quanto menor o meu chocolate tiver, mais fácil ele vai derreter. Tá? Menor quantidade de chocolate, menor. Então, E esse creme de leite que você colocou é sem soro. É, o de caixinha. Lembrando que é de caixinha. ele já vem sem soro, né? Fica mais fácil, né? Fica Tá muito tirando mais soro, fácil. ninguém- Não. Né? Então, não... Às vezes a pessoa não tem, né, na região. e às vezes também é bem Aí você tira com a chatinho, colher, né? Vai tirando devagarzinho, porque sem colocar o soro aí não fica bom. E às vezes é bem chatinho de tirar o soro. Ó, então aqui ele já derreteu, né? E o que eu vou fazer aqui, Olha eu vou o brilho colocar, que ele ó, fica, olha que legal. né? Olha. E aqui o que eu vou fazer, eu vou colocar o rum, né, ó, 20 ml de rum, né? Então, posso colocar uma essência? Pode, né? Não tem necessidade de colocar o rum. Mas quando você coloca uma essência de rum, qualquer outro tipo de essência, muda totalmente o sabor. Tá? É mesmo. Então, quando tem aqui o rum, fica totalmente diferente. Ah, mas eu não tenho rum, posso pôr conhaque? Pode. Ó. Olha, e aqui já está pronto a nossa base de trufa. Rápido, né, chefe? Muito rápido. Eu quero fazer uma trufa de nozes. Só eu colocar aqui nozes trituradas, Depois ou, que fez todo esse ou a passo a farinha. passo. Isso, tudo esse passo a passo. Ok? E aí pode levar na geladeira, assim, quente, ou é melhor esperar? Não, já posso levar na Pode. geladeira para mim poder rechear a minha trufa. Lembrando que se for vidro, é melhor colocar no... Isso, eu geralmente o que eu faço, Tá. deixo ele um pouquinho esfriando e Esfriando depois... temperatura ambiente, aí depois põe na geladeira, põe na senão geladeira, estoura. senão acaba estourando, né? Tem alguns que é até resistente, mas a mas gente é não melhor conhece, é melhor não Não evitar. arriscar a sorte, né? Com certeza. Além de perder o produto, você perde faz uma sujeira na geladeira, Ó, esse aqui tá tudo, pronto. legal. A gente tem um aqui, ó. Tá. Esse que aqui já tá pronto, né, Isso, chefe? ele já tá pronto, né? E a gente vai, ó. Ele já tá pronto e já tá frio também, né? A gente precisa dele pra... Ó, Ele fica mais grosso, né? ele fica mais grosso, ó. Tá? Quando ele esfria. Isso. E Parece eu preciso... meio Danone, né? Da NET, alguma coisa Isso. assim, né? E eu preciso dele frio para mim poder rechear a minha casquinha. Senão depois, o que acontece? Ele não vai derreter. Se eu colocar ele quente na minha não pode casquinha... colocar Não, tem quente? que deixar ele frio. Ah, então foi isso também que eu errei. Ó, então coloquei quente na vamos forminha. deixar ele aqui e a Tá. gente vai fazer agora o nosso recheio da A pessoa pimenta. não sabe, vai fazer não, as coisas. fez o recheio, ele tá quente, Espere eu esfriar. tenho que colocar, tenho que deixar ele esfriar para mim colocar na minha casquinha. Por quê? Se eu colocar ele quente na minha casquinha é a base de chocolate, ela vai derreter. Então aqui, ó, você fala pra gente o ingrediente dessa torta, a gente já falou, né? Já. Ó, então aqui, leite condensado, chocolate branco, né? Ó, vou colocar tudo aqui, creme de leite, ó. Pode colocar tudo mesmo, não tem Pode, você precisa pode, colocar aos pode. poucos.
Às vezes, quando eu tô fazendo alguma coisa em casa, para não sujar muita vasilha, né? Tá. Já coloco tudo no recipiente só. Ah, é? Ó, e a nossa Pode. pimenta caiena. Essa pimentinha. Né? Isso. Gente, maneira nessa pimenta. Hein? Não É, vou ela colocar muito, não. é bem fortinha, tá? É bem forte. Mas é gostosa. Muito saborosa, né? Bem saborosa. Então, essa pimenta, ela tem esse nome por questão que na Guiana Francesa tem uma cidade chamada Cayenne. Então, essa pimenta, ela é muito saborosa para colocar tempero, para você fazer, fica muito gostosa. Então, aqui eu já misturei e eu vou levar para cozinhar também. Ou posso cozinhar no micro-ondas, como a gente vai fazer aqui, ou eu posso cozinhar no fogo normal. Não, direto no fogo. Ah, direto no fogo. Direto no fogo. Uma panela, direto no fogo, tá? 30 Então, segundos, mais 30 segundos é. no micro-ondas. Potência aqui que você colocou? Na potência média. Média. Aqui no caso, às vezes a pessoa fala assim, mas eu já sei trabalhar, não vou pôr na potência média. Então isso é para pessoas que estão começando, né? Para quem está no dia a dia, já faz. Já tem prática. Já, né? pode já colocar na potência direto, tá? É legal contar também dessas forminhas, né, As forminhas, chefe? isso, aqui é onde a gente vai fazer as casquinhas, né? Ó, deixa eu mexer aqui, eu já explico para vocês. Então, essas forminhas, ela é bem prática para a gente estar fazendo trufa, para fazer bombons, para fazer pão de mel. Então, até pão de mel hoje, a gente já encontra essas forminhas. Então, menos de 15, 20 minutos, você faz 30, 40 pão de mel tranquilo. Tá? E aí usa quantas forminhas? Para Pra uma receita dessa, de trufa? De trufa, geralmente, essas forminhas, elas vêm com 5, tem com 4. Ah, vem 5 já. Tá? Então, mas aqui eu consigo fazer 5 trufas em menos de 2 minutos. Tá? A gente vai fazer ali a casquinha para vocês verem. E também, mas para quem está começando e quiser fazer a receita, pode fazer tudo numa tacada? Você comprar várias forminhas, colocar tudo numa tacada só também? Pode, tranquilo. E aqui também, essa base aqui, Suzana, o que eu consigo? Se eu deixar na geladeira de um dia para o outro, eu consigo fazer a nossa trufa enrolada e passadinha no cacau. Essa daqui? Isso, essa inclusive tá com... Mostrar, por favor. Aqui. Essa aqui de bolinha aqui, se deixar essa aqui na geladeira. Ó. Isso, eu consigo enrolar, assim. enrolar ela. Você enrolando. Essa... Aí você colocou o quê? Aquele chocolate em pó? É o cacau, na verdade. Ah, cacau. No cacau. É aquele do frá? Não, esse é o cacau alcalino. Ah. Então, o cacau... Esse é fácil de achar, o alcalino? Esse, nas lojas de São Paulo, do Brasil todo, você encontra, tá? Por que eu coloquei o cacau? O cacau, ele é sem açúcar. Então, se eu colocar um chocolate em pó, alguma coisa desse tipo, o que vai acontecer? Vai ficar muito doce. Vai ficar doce e ele vai começar a ficar úmido. Se você perceber ali, ele Esse tá... não, ele mantém exatamente, ele mantém, legal. ó. Ele não tá suando. Não, então, ó. Então, isso aqui no micro-ondas, em média, vai ser aí em torno de 3 a 4 minutos. 4 minutos. Ele já está cozido. Se for na panela, vai ser um pouquinho mais demorado, né? Então, eu gosto mesmo de ficar fazendo na panela, mexendo. Uma dica bem interessante também, se caso você está cozinhando, ele lá passou um pouco do ponto, o que acontece? Eu posso acrescentar mais creme de leite. Depois que ele cozinha. Isso, para ficar mais maleável, para mim mais poder colocar. Mais homogêneo também. Isso. E aqui também você trouxe um corante, né? Isso, a gente vai fazer uma técnica bem legal aí. Ó, tá? Então aqui, ó, ele já tá cozido, né? Ele tá molinho assim porque ele tá quente. E a hora que ele esfriar, ele vai ficar igual o que a gente tem prontinho ali, né? Sim. Ó. Então aqui eu vou deixar ele esfriar. Ó. Tá? Vou deixar ele esfriar. E ele vai ficar assim, né? Isso. Isso. Ó. Fica bem quentinho. Fica. Ó, e ele vai ficar assim, ó. Olha como ele fica mais Isso, pastoso e né? cremoso, Ó. assim. Isso, ó. Então ele vai ficar assim. Então, você levou também na geladeira, espera esfriar e depois põe na geladeira. Quantas horas você deixa na geladeira? Às vezes o que eu faço? Eu deixo em torno de 30, 40 minutos fora da geladeira e depois eu já levo para a geladeira até o momento de usar ou para outro dia, né? Então, se caso... legal passar um PVC também, para não pegar o sabor com certeza. das Chocolate da pega muito cheiro de produtos. Alimentos, assim. Isso. Geral. Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer, passo o filme e levo para geladeira. Tá? Ó. Se caso aqui nesse ponto ele cozinhou demais, ele vai ficar um pouquinho mais consistente. O que eu faço? Eu coloco mais creme de leite. Perfeito. Aí a pessoa acelerando o processo, já colocou aqui, isso. Né? E agora a gente só vai rechear. Isso, exatamente. Tá? Então aqui, ó, as nossas casquinhas estão prontas. Né, ó.
Nossa casquinha tão pronta. Eu tiro ela, ó, tá? Tem um silicone, né? Que bacana. Ó, tem um silicone. Eu tiro ela, coloco aqui na minha forminha, né? E vou rechear agora, tá? Ó. Aqui você usou esse corante vermelhinho. Isso. Então, o que eu fiz? Derreti o chocolate branco, branco e coloco o corante vermelho. Aí eu venho fazendo os detalhes, risquinho, como aquele lá, ou até mesmo passo... Mas você vai ser risquinho na forma? Na forma. Na forma. O desenho. Tá. Isso. Então eu faço aqui, ó, tá a minha forma. Pincela. Isso. Faço um detalhe aqui na minha forma. Tá? Então eu faço um detalhe aqui e volto com o chocolate Aí fica branco. assim, mostra só um pra gente mostrar na câmera. Como que faz o detalhe em vermelho na forminha? Você desenhou, quando você colocou o chocolate branco derretido, fica assim. Isso. Então primeiro eu coloco o vermelho. Né? Primeiro eu coloco o vermelho e depois o chocolate branco, tá? Não tem que esperar esfriar nada, né? Porque ele é cremoso. Não, tá. Ó, então aqui a gente vai rechear. Então, o legal mesmo aqui, ó, é rechear e tampar, né? Ó. Então aqui pode ser com um recheinho, ó. Um pouquinho desse. Deixa eu... Pode só colocar de ladinho, que aí o pessoal consegue visualizar melhor, eu acho. Com certeza. Ó. Quer ver, chefe? Ó, assim, ó. Isso. Pode dar uma Pode, desculpa. ó. Não, tranquilo, ó. Recheei. Né? Como aquele outro... É isso que eu perguntava. Quanto que a pessoa recheia? Você colocou já 3 colherinhas, é isso? Geralmente, 2 colherinhas só, geralmente, como aqui eu vou colocar 2 recheios, então eu coloco a metade dessa aqui da trufa de chocolate, a metade ali eu completo com o recheio de pimenta. Essa forma tem qual o diâmetro, assim, de cada bolinha, assim, para cada... De 45 gramas. 45 gramas essa aqui. Tá? Ó. Então a gente recheia todas. Tipo uns 5 centímetros, assim, altinho? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos, 5 centímetros. Tá. Uma trufona, né? Isso, então, fica bem grande, né? Essa é aquelas que o pessoal se encontra em padaria, então, supermercado, né? Ó. Bem saborosa, né? Legal. Isso. Essa daqui é aquela que você mostrou aqui. Isso, para enrolar. Essa aqui, se você quiser enrolar depois. Isso, ela legal, na geladeira você consegue enrolar e passa no cacau alcalino, tá? Deixa eu ver. Essa daqui. E essa daqui vira essa daqui. Ó. Isso. Se puder mostrar. Desculpa. Aí, isso. obrigada. Essa também tá com recheio de pimenta, tá? Ó. Então você põe o chocolate, a trufa ao leite primeiro e depois põe a outra de pimenta, o recheio de pimenta. Ó. Geralmente eu gosto de colocar com papel manteiga. Com papel manteiga é mais fácil? Muito mais fácil. Mas você põe assim, faz um canudinho e coloca com papel manteiga. Corta com a tesourinha e faz assim, recheio. Isso. É verdade, fica mais fácil. Muito mais fácil. O saquinho de confeiteiro também, isso, né? Saquinho de confeiteiro. Isso, com o saquinho de confeiteiro é perfeito. Você tem que tomar cuidado que fica muito quente, né? Aí... tem que deixar ele esfriar. Né? Deixar esfriar, é verdade, deixando esfriar Senão, não tem perigo. Porque se eu colocar aqui quente, vai derreter o meu chocolate. Tá. Fica bonito, né, chefe? Muito, muito legal. Com cuidado, né, pra gente não... E aqui também, o interessante... Um carinho, né? O interessante aqui não é colocar recheio até em cima, porque depois eu vou ter que fechar. Né? E aí vai subir e vai cair tudo fora. Com certeza. Tá? Ó. Então você deixa sempre um pouquinho faltando para fechar. Tá? E aqui, ele vai depois fechar com outra. Eu vou derreter um pouquinho de chocolate, apesar só para a gente mostrar. Só para fechar. Para fechar, né? Então. Para fazer a parte de baixo da trufa, né? Isso. Se como ignorância, se colocar uma dessas assim no dia não dá certo. Não, para tampar? Para tampar. Não, tem que ser o chocolate para ele... Tem que ser para ele vedar. Vedar, exatamente. Porque o que acontece? Como a trufa, as pessoas vão vender no dia a dia. Sim. Então, o que acontece? Se tiver uma mostrar? Pode. Ó, vai ficar assim o acabamento que tá falando embaixo. Essa aqui é preta. Então, se tiver alguma coisa... Esse acabamento que eu tô falando. Isso. Então, se tiver alguma vazão, alguma coisa que entre ar, pode estragar o meu recheio. Nossa. Tá ok? Então, pode vazar também o recheio. Pode vazar o recheio também. Tá? Aí já era, né? Aí já complicou. Complicou tudo. Ó, vou derreter aqui o chocolate branco. Você colocou 30 segundos, vai colocar mais quanto tempo? Mais 30 mais 30, agora? só para derreter. Só para derreter. Isso, a gente já finaliza fechando ela. Quantas horas você tem que deixar na geladeira depois do que eu falar? Pra ficar todo
bem pronta, bem homogênea e não, tranquilo. fechar direitinho? Aqui é 5 minutinhos 5 minutos na geladeira só? Só pra fechar e já tá ótimo. E tem que esperar tirar da geladeira um tempo para depois embrulhar para vender? Não, o que não pode acontecer é você deixar muito tempo na geladeira. Tá. Então coloca só para cristalizar, secou, você já tira. Porque o que acontece? Se você deixar muito tempo na geladeira, a geladeira tem uma quantidade alta de umidade. O que acontece? Essa umidade passa para o meu chocolate. A hora que eu deixo ele exposto a algum lugar, ele começa a suar. Então não é interessante. O legal mesmo é colocar bem, deixar o tempo normal do chocolate, né? Entendi. Quem quiser entrar em contato com o chefe, pode enviar um e-mail para ele, né? Vai passar Isso, no GC. vai passar. No GC, perdão. klauVieira.cs@gmail.com. Né, chefe? Isso, a gente dá. Chefe Claudeci. É só fechar agora, Isso, né? ó. Então aqui eu vou fechar. Olha que legal. Aí é o acabamento, né? Isso, ó. Acabamento. Né? Ela vai vedar todo. Ou se não, pelo telefone 19 99 111 47 83. Isso. E a gente dá Ou também curso... seguir no seu Facebook, né? Isso. Facebook é Claudeci Vieira. Vieira. Isso. É. Então a gente dá curso aí no Brasil todo, né? Ó. Então aqui tá fechadinho, né? Ó. Opa. Muito legal, ó. chefe. Então aqui tá fechadinho. E aqui você fez uma bandeja assim, olha que linda a decoração dele, tem como a gente focalizar? Olha que bonita a bandeja. Que legal, né? Com os bombons, com as trufas. Ó. Ficam lindas, né? Deixa eu cortar essa aqui pro pessoal ver como que fica. Pro pessoal visualizar, legal. Isso. Então isso aqui eu levo pra geladeira. Leva na geladeira, né? 5 minutinhos, tira. Ó, vamos cortar essa aqui. Então, sempre com a faca de corte, tá? Ó. Olha que bonito. Ó como fica fica. preciso, olha. Isso. Então fica o recheio de trufa, né, de chocolate e o recheio de pimenta. Então o que acontece? A hora que você come aqui, você vai sentir primeiro o sabor do chocolate e bem no finalzinho o sabor da pimenta, né? Então por isso não colocar muita pimenta. A pimenta é só para dar um saborzinho, né? Se a pessoa coloca muito, ela acaba aí perdendo o doce dela, Entendi. né? Chefe, muito obrigada por ter participado do Curso em São Paulo. Fiquei super feliz com a sua presença aqui. Quiser deixar um recado, fica à vontade. Não, eu que agradeço a oportunidade, né? Sim, espero que as pessoas fazem para vender, coloca o coração nas pontas dos dedos aí para estar fazendo, independente para quem que seja, né? Para estar fazendo, para estar doando. Posso só provar um pedacinho quando você vai falando? Pode, fique à vontade. Aproveitar essa oportunidade aqui, né? deixa eu provar. E assim, qualquer dúvida que as pessoas têm sobre o chocolate, sobre o produto, pode me ligar ou pode deixar algum recado no Face que eu respondo todos, né? Às vezes 1 dia, 2 dias após, mas eu respondo tudo, né? E acho que muito obrigado pela oportunidade mais uma vez de estar aqui passando um pouquinho do meu conhecimento. Nossa, que delícia. A gente sente assim Fica o gostoso, sabor da né? pimenta. Fantástico. O pessoal tem que fazer em casa, vender, vai ganhar muito dinheiro. Com certeza. Chefe, muito obrigada, viu? Sucesso pra você. Obrigado. Beijo pro pessoal da Mavalério também, que liberou sua presença aqui. Com certeza. E quarta-feira que vem, às 21 horas, aqui na Flix TV. Um super beijo e até lá.